Vão culpar os árabes que não apenas escravizaram esses povos primeiro. Escravidão não é uma coisa da Europa. Já existia no tempo do Muhammad, já existia no tempo do Moisés, do Abraham, do Jesus, já existia isso lá. Para essas bandas aí, não é uma coisa do homem branco. Isso é discriminação e racismo e inveja e ódio que esses malditos têm com os lugares que eles invadiram. Os árabes invadiram o Egito. Vão culpar os árabes que invadiram o Egito. Aí perguntem, por que os árabes não falam, por que não fala egípcio no Egito? Claro, lógico, né, meu irmão? Lógico, né? Mas, claro, o Egito foi invadido. Antes eram os faraós lá. Quem eram os faraós? Eu vi eles. Eu tive um desdobramento extrafísico e eu fui para o Egito. Eu já vi eles, eram assim amarelados, não era assim a raça, não era assim também, não muito assim, também não era assim, era, era afro, mas era pardas, ok? Eram pardas, eram amarelas, raça mais, coitadinho do bichinho, meu Deus. Essas criaturas só vêm para sofrer. Então, os que eu vi no Egito não eram assim, eram mais claros, amarelos, cabelo bem longo de trança, braids ou dreads, cabelo bem longo, cachado de trança. As mulheres eram altas, quase 2 metros de altura. Eu não estou encontrando aqui. Bem, era como Beyoncé, sabe Beyoncé? Mas não tinha os olhos claros, mas era como Beyoncé. Assim, clara, não era preta. Eu não vi pretos lá. Eu vi pessoas pardas no Egito, Antigo Egito. Então o que aconteceu? Eles tinham um nome, eu esqueci o nome, tinha um nome para eles. Suas terras foram invadidas por esse povo aqui, esse povo pardo árabe. Foram invadidos pelo povo do velho árabe, por isso que eles não falam Egito. Eles implementaram o que? O arábico lá. Por que vocês, acéfalo brasileiro mestiços, não falam isso? Hã? Bandidos, canalhas, hipócritas canalhas, só falam bosta. Não aguento essa burrice aqui. Toda vez que eu vim aqui é burrice em cima de burrice. Que horror! Como acabar com isso? Mulheres, fecha a priquita e vão fazer alguma coisa, mudar a cultura. Primeiro é mudar a cultura e o pensamento. Não tem grana, não faz filho, simples assim. Eu saía para trabalhar como uma condenada, para também criar os meus filhos, entendeu? Eu estava em país estrangeiro, eu sofria o pão que o diabo amassou, discriminação racial, a escravidão, etc. lá. Todas as coisas mais pesadas eram assinadas para mim, eram dadas para mim, ok? Eu chegava em casa quase morta, não era serviço de sentar no ar-condicionado, com a bunda no sofá não, na cadeira não. Era trabalho em pé, por 8 horas. Naquele tempo era 8 horas, hoje em dia é 11, mínimo é 9 horas de trabalho hoje em dia, mínimo. Part-time, meu expediente é 9 aqui, 9 horas. O full-time, que é o emprego básico aqui, a horas de emprego básico, é 12 horas por dia, escravidão. Mas naquele tempo também era horrível, era trabalho múltiplo, a gente tinha que fazer tudo. Não descansava. Então, eu trabalhei para ajudar os meus filhos, assim eles não passavam fome também na mão desse pé rapado indonésio aqui. Pé rapado, isso porque está num país que se diz primeiro um caçamba que é primeira, só quem sabe, quem está aqui sabe, quem passa um fome por aqui. Nem no Recife eu passava tanta necessidade como eu passei aqui. No Recife era fartura de produtos
naturais. Por isso a miséria tem inveja do Recife. Então, a favela, ela foi criada lá fora, ok? Foram criadas lá fora. Temos também na Ásia, tinha também no lugar aqui onde eu vim, ok? Tem na Indonésia, é horrível, 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 horrível. Tem na Malásia também. Apesar deles só mostrar o lado bonito, também tem favelas. Na Índia, nem pensar, é horrível. Mas não, eles dizem que é uma coisa brasileira. É brasileira. Os idiotas do português arábico também. É brasileira. Favelas é brasileiro. Até mesmo o nome favela vem não é do Congo, é da Angola, algo assim. O nome favela vem de Angola. Outros nomes. Não tinha esse nome no português. Não se tem. Não existe. Não existe isto. Ok? E o que esses povos fazem na Ásia e na África, trouxeram as suas culturas para o Brasil. E mais uma vez eu vou explicar e ensinar para os acéfalos aí, que vocês não são muito inteligentes naturalmente como eu sou, eu vou explicar. Inclusive o velho árabe, Hezbollah. O funk não é original do Brasil. Ele foi copiado, como sempre, dos afro-norte-americanos, que é hip hop, na R&B, ok? Eles eles derivaram-se desse gênero musical, que foi criado entre os negros norte-americanos e não brasileiros da favelas. É mentira, é idiotice, é acefalismo neural. Não existe such thing. Não existe tal coisa, ok? Funk não é uma coisa brasileira. Eles criaram de fora. Tudo que é de safadeza, eles tiram dos Estados Unidos, ok? Aí eles perguntariam, mas por que não existe crimes nos Estados Unidos entre os negros? Não existe. Não existe. Não existe. Tá por fora, rapaz. Lógico que existe. Tem gangues lá também que roubam conveniência store, essas lojinhas de conveniência, roubam casas, vendem drogas. É porque não existe assim disparadamente, porque eles não têm esse conceito, os homens britânicos não concederam para eles esse conceito da favela, não deixaram eles fazer favelas como eles fazem no Brasil. Ok? Eles têm casa pobre, para eles é considerada pobre, mas o pobre deles são casas até boas, muito boas para a versão brasileira, ok? Para o Brasil, são casas boas, ótimas, mas eles dizem que são pobres, porque os verdadeiros britânicos não consentiram isso existir. Os britânicos, mas no Brasil o Brasil foi formado também por estúpido português, pardos, árabes e hebraicos e árabes, etc. Fenícios. Eles não eram brancos, e era cada um por si. Cada um por si. Os brancos que vieram foi depois e levaram todo o pato, né? Levaram todo o pato. Os coronel todo mestiço, todos feios. Uma mistura de árabe, de negro, cappuccino. E depois os brancos que levaram toda a fama. É como diz o ditado papagaio: come milho, periquito leva fama. E agora vou embora, não aguento essa burrice, esse castigo.
Esses machos feios do Brasil não sabem de nada com essas mulheres brasileiras também. Esses machos feios do Brasil, essas mulheres, não sabem de nada e ficam tentando a saber algo que eles não sabem. Fica falando da favela usando cartão racial e racismo contra os europeus, quando na verdade o Ocidente, já a porra do nome já é Ocidente, se não seria a Ásia ou África, bando de acéfalos, porque os miseráveis sabem que eles são filhos de invasores de fora mesmo, aí por isso que eles querem passar pano e inventar justificativa para ter mais racismo contra os europeus. Eu queria que os europeus tomassem de volta todas as Américas, porque pertencia aos albinos de qualquer maneira. Ok? Pertencia aos albinos, porra. Porque hoje em dia na África ainda tem albino, hã? Banda acéfalos! Inclusive o miserável Hezbollah, velho árabe desgraçado Hezbollah, terrorista. O velho falou que a Maria da Penha é uma grande mentira. Sim, para tu e os acéfalos aí do Brasil, sim. Bando de idiota, não sabe de nada. Por isso que eles tornaram aquela terra em merda. O Brasil era mais próspero antes. Antes da invasão acontecer, eles tiraram todas as pessoas que eram mais oriundas daquele lugar e invadiram e tornaram o lugar em favela. Por que tem favela? Porque a favela não é uma coisa brasileira, não é uma coisa das Américas, é uma coisa de fora. Ok? É uma coisa de fora, é uma coisa arábica e africana. Olha pra aqui, porra. Quem nasceu primeiro nesse caceta, hã? Foram essa porcaria de Brasil, de América, dos Estados Unidos, de Canadá, ou nós sabíamos que existia uma porcaria de África e árabes? Já existia, quer dizer, eles também existiam nas Américas, mas era diferente, era mais pacífico antes desses povos invadirem. Houve a invasão asiática, a invasão africana e árabe. Nessas épocas, quando eles começaram a dizimar as pessoas que já estavam lá, os idiotas brancos que eram mais pacíficos e não sabiam se defender. Agora, quando os brancos entre aspas, se misturaram com os agora outros que eram mais guerreiros, né, do Oriente Médio, quando eles se misturaram e tiveram a de mistura, o que aconteceu foi que eles tiveram mais armas para se defender. Aí foi criada como se fala aquele negócio lá, aquela cristã, aquela milícia cristã, a cruzada, foi criada a cruzada. Mas na verdade a cruzada já existia há muito tempo atrás, no Israel também já existia. Os judeus que também lutavam por resistência contra outras tribos que eram beduínas, árabes ou outras. Entendeu? Acéfalos, ou sofá, blood. Inclusive o velho da cabeçona de ovo, que é burro e canalha. Então, foi criado no Brasil. Esse povo inventaram no Brasil, copiaram do Brasil essa cultura de favela, ou foi o contrário? Ou foi o contrário? Eles levaram a favela para o Ocidente. E os indianos levaram a favela para esses lugares onde a gente sabe os balcão, na Europa. Ora Albânia, ora România, ora a Rússia, ora Malta. Ok, acéfalos? Aqui é só verdade, viu? Gostem vocês ou não? Machos feio burro. E aqui o que eles fazem com os brancos? Pensa que eles querem os brancos também que tenham direito na África? E por que o Brasil daria também direito a esses povos? Eu não sou a favor dessa porcaria de chacina de pessoas das favelas. Não, nunca. Eu queria, era o meu sonho de ver uma utopia nesse mundo, onde as pessoas fossem dadas dignidade, independente de cor de pele, de cultura, de tudo, entendeu? Não importa. O que importa é que somos seres humanos, que somos dados dignidade, dar um lugar para esse povo morar, fazer uma área só para eles morar, né? Fazer conjuntos residenciais para eles,
dar saneamento básico, estrutura para esses povos, tais como skill para instituto para aprender algum tipo de coisa, para fazer alguma coisa técnica e sair já com um job, um trabalho, né? Job não é trabalho, job é emprego. No inglês, work, que é trabalho. Job é emprego. Então dá um emprego para eles, ok? Eu não quero o mal das pessoas, mas eu não gosto de putaria comigo. Eu fico cheia de mentira. Eu fico cega de ódio quando eu vejo mentira e sacanagem. E os idiotas que falam bosta por aí sem saber. Essa pessoa foi criada por causa de racismo. Porque esses povos eram africanos, seu rabo. Eles vieram lá para o Brasil para procurar emprego e hoje em dia seus acéfalos do Brasil mestiços. Hoje em dia, quando eles vão para aí, para a Europa, ainda estão aí, para aí. São quem? Como escravo? Esses idiotas brancos trazem eles como escravos? Por que não param de ser canalhas e ver a verdade como ela é? Não seja como árabes canalha. Tome vergonha na força. Esses povos foram para lá para procurar emprego, aí depois inventaram esse negócio de escravidão. E por que raio dos infernos iriam esses outros povos, cujos ancestrais já viviam lá há milhões de anos como os tuíscas, dar emprego para esses povos? A favor do próprio povo dele, afinal de contas, vocês pensam o quê? Que um branco tem direito na Ásia, ou na África, ou no Oriente Médio, a não ser Israel? Um caravo que tem, entendeu? Uma poreta que tem. Não tem, não. Então vocês não podem querer para vocês o que vocês não dão para o próximo. Para receber primeiro tem que dar. Parem de ser narcisistas. Seu bando de acéfalos. Esses povos até agora nunca mudam. Expulsa branco, mas nunca mudam. E sempre culpando as pessoas. Vamos culpar os Anunnakis? Trouxeram as pessoas não sei de onde como escravos. Nos chips dele. Vamos culpar os Anunnakis. Vamos culpar os Anunnakis. Os povos não têm cabeça para fazer nada, para melhorar a vida deles. Fica nessa mamanzada, essa mamata. Ok? Tiram eles das favelas, eles vão fazer bagunça no conjunto residencial também. Tem sempre que ter disciplina e regras lá, tem que ter sempre a pessoa para inspecionar esses povos, vigiar esses povos. Estão sempre fazendo bosta, bebendo, tomando drogas. E depois culpa o resto por suas próprias atitudes e escolhas em vida. Que droga! É fácil culpar os outros, apontar a finga. Nós estamos assim nesse predicamento porque por causa de vocês. Há muitos séculos, milênios. Antes do pré-Jesus, pré-Mohammed, né? Pré-Musas, Abraão, já existia esse tipo de vida assim, Já existia tribos, esse tipo de vida aqui, precária, sujas. As pessoas lavavam o rabo com areia e pedra, rosa, pegava os árvores, pegava a roça e enfiava no rabo e limpava depois de fazer cocô. Aí já foram os romanos que inventaram o sistema de plumbing. E vários outros também. Já foram os romanos que inventaram o plumbing para esse povo limpar o rabo, porque não existia negócio de saneamento. Agora não. Ficam querendo culpar só as pessoas que eles invejam. Sabe o que é isso? É inveja. Porque quando eu não sou capaz de fazer o que os outros fazem, eu fico com inveja,
Tem uma velha aí, né? Uma velha afro do olho de louca da favela, dizendo que a favela nunca vai sair dela, mesmo se um dia ela sair da favela, tudo bem, eu, eu aprecio isso, como se fala, ah, admiro isso nela, né? Mas isso é que elas dizem, uma vez que elas saem, elas vão esquecer da favela, são pessoas metidas também, que nunca comem nada, né, de bom, quando comem se lambuzam todas. Aí a véia dizendo que o que está acontecendo na favela é chacina contra preto. Não importa que também morreram homens amarelos. Homens amarelos, eu digo assim, sarará, né? Como esses aqui, como é? Cadê aquele cara lá? Morreram homens amarelos assim, ó. Aqui, ó. Ok? Morreram homens amarelos assim. Naquela faxina lá, naquela chacina. Em nome de faxina, e eles só veem os mestiços mulatos, só diz que foram mulatos que morreram, mas também morreram isso aqui. Mas claro, a maioria foi pardos e mulatos. Por quê? Aí a gente pergunta, por quê? Porra, se só tem mais esses aqui, né? Se por exemplo na Alemanha eles começaram a matar umas pessoas que são realmente original da Alemanha, quem eles vão matar? Só brancos. Certo ou não? Agora, se tiver uma anomalia lá, se tiver outras pessoas de outro lugar, eles vão matar também outras pessoas de outro lugar. Agora vai ser a minoria. Talvez uns 5, uns 10, e a maioria seria o quê? Alemães. Isso é um exemplo. Ok? E na favela tem mais o quê? Tem mais pessoas escuras, né, morenas. Então é só mesmo, né? Tem mesmo que as vítimas têm mesmo vítima ou sei lá o que, tem mesmo que ser eles, né? Esses povos aí. Middle East and North Africa ranked as the least peaceful region 4 months ago. Aqui, o Oriente Médio e a Norte África está no ranking da região menos pacífica no mundo. Norte África, de onde aquele lixo veio, o lixo velho lá, da bochechona. Esses árabes nunca tiveram peace na vida, paz. Eles trouxeram essa frequência Anunnaki para o Ocidente, entendeu? São Anunnakis, são povos Anunnakis. O David Bassi já falava há muito tempo, Andrew Bassi. São pessoas Anunnakis. Eles não têm paz. Aí onde eles vão, eles têm essa energia que cria esse tumulto, né? Esse tumulto. Olha, na África, isso aqui não é Brasil não, né? Se tem no Brasil é porque as diasporas, velho maldito, as diasporas. Olha o que aquele velho tá fazendo aqui, ó. Exato, por isso eu sempre chamo ela de Lei Maria da Mentira. Aí eu falei, claro, né, o Hezbollah, um nojento terrorista que mata mulheres, estrupa crianças de 9 anos de idade, matam animais. Só poderia mesmo falar isso, que a Lei Maria da Penha é uma grande farsa. Não importa que cada minuto as mulheres estão morrendo. E aqueles caixões são de que, miserável? São a parte do teu cu, das tuas hemorroidas. Eles tiram a parte da tua hemorroida do rabo, do culo, e colocam dentro do caixão e diz que são essas mulheres mortas. Não seja idiota, meu senhor. Oxe, que coisa horrorosa. Morte. A cada instante, no Brasil, uma mulher é morta. Não vou dizer tanto, já é exagerado. Eu diria que a cada hora, a cada dia, mais ou menos 10 mulheres morrem no Brasil como resultado de violência. Ok? Seja nas favelas, sejam em outros lugares, elas morrem. E ficam malditos dizendo aí que a Lei Maria da Penha é uma farsa. Maldito. Claro, faça para um Hezbollah como tu. E esses malditos feios aí do Brasil, esses mestiços feios.
que prolifera, que perpetua tudo isto, que criam tudo isso nojento. Por isso que fico invejando o homem branco, porque em comparação não são tão canalha como vocês. Eles não são perfeitos, mas também não são tão canalhas como vocês. Isso é a verdade que ninguém quer ouvir. Ok? Isso é a verdade, doa quem doer. Quem se doer que fique babando pela boca e tome uma injeção de antirrábies. 2 anos atrás, o que causa o crescimento de favelas no Oriente Médio, nas áreas urbanas? Lógico, né, meu senhor? Porque afinal de contas já é uma cultura desses lugares que foram importados para o latrinas américas, né? Que mais? Né? Que mais? Isso não é uma coisa brasileira, como os mestiços feios brasileiros falam. As coisas horrorosas, sempre tem que ter cara de árabe ou outros. Feio pra dedéu. E burros também. Então é isso. Como acabar com isso? Eu não tenho uma fórmula, porque é muito complicado, é muito complexo. Eu sei qual seria o meio, mas vai ser muito controversial. Não é matar essas pessoas, mas mandá-las de volta. Sinto muito. Não é matar, mas mandar de volta. Mas não, esse lugar aqui não aceitam mais suas diaspora de volta. Eles não aceitam. Não aceitam. Ok? Porque se você vai para o lugar alheio para prejudicar o lugar, para destruir o lugar, para fazer o lugar não apenas uma energia densa ruim, mas proliferar o crime e a burrice, então é melhor ir embora, todos vocês. E que ficam aí com a maior cara de pau falando bosta aí no lugar das pessoas. Ei, dê graças aos povos albinos, viu? Botarem aí, viu? Hello, oi. Olha aí, dê tanques. Graças a esse povo aí, que sacrificaram suas vidas, seus povos, para dar o lugar para vocês, para fazer bosta aí. Enquanto lá atrás era um lugar próspero só de natureza, de espiritualidade, e eu digo espiritualidade, não espiritualidade safada, de dualidade, polaridade, fazer maldade ao próximo, mas fazer o bem à terra. Esses aqui são os filhos da Gaia verdadeiro, que foram decimados nas Américas, na Europa também. E depois veio uns infelizes aí, uns caras de árabe falando que a Europa era antes povoada por pessoas aborígenes. Esses aí foram os invasores, os esquaras. Não tem nada com pessoas assim brancas, não tem nada a ver com elas. Primeiro estavam os albinos, depois eles foram lá para o norte, farda norte, perto da Sibéria. Depois veio a invasão asiática para a Sibéria, e depois foram para as Américas. E depois vieram os Cro-Magnons, antes disso vieram os Cro-Magnons. Antes da invasão, vieram os Cro-Magnons, ok? E o Neanderthals. Antes já tinha esses povos aqui, ok? Já existiam eles. E depois eram os Cro-Magnon. Esse povo que vocês veem aí na Europa são todos já mestiços. Nós somos todos híbridos, ok? É difícil ser uma pessoa pura hoje em dia. Talvez no espírito sim, nós temos um pouco das pessoas ancestrais que viviam nessa terra em paz, pacificamente. Mas depois que os Anunnakis adentraram, ficaram essa putaria, esse cabaré dos infernos. Né? E não é só o Brasil, não, o mundo inteiro tá assim, de cabeça para baixo. Cabeça para o ar.
Só com gente burra, matando, né? Por nada, matando por nada. Roubar é do menos. Eu não roubo, mas também eu não vou criticar uma pessoa que me roubou. Já me roubaram tanta bicicleta aqui, eu não vou. Nem fez queixa. 9 bicicletas foram roubadas lá embaixo. 9. Bicicleta boa, que se fechava, se dobrava e se abria novamente, daqueles tipo. E mountain bike. Nem liguei, então roubo é do menos. Mas matar as pessoas por nada, isso é horrível, né? Isso é horrível, horrível. Isso é uma baixaria horrível. Viver nesse fuzuê, destrói as favelas, passa bulldozer por cima. Primeiro aloca se expor para outro lugar, né? O saneamento básico, flat de décimo andar, 12º andar. Faz um flat assim tipo Hollywood lá na Holiday, lá em Boa Viagem, um flat bem grande, largo, onde você pode acomodar várias pessoas, várias famílias dentro. Embaixo faz um lazer para eles, um playground, uma área bonita assim com bastante planta. Vê que muda a vibe desses povos. Não são dão isso para, não dê isso para rico apenas não, ok? Para os burgueses não, dê para as pessoas pobres também, elas também são gente. Aí ficam nesse inferno, né? Isso é um inferno que está hoje em dia. As pessoas estão sendo bombardeadas por demônios, bombardeando a mente dessas pessoas. E não é só o Brasil não, aqui também tem pessoas surtando, gritando, brigando à noite aqui, tá horrível. Ok? Não é só o Brasil não. As pessoas estão sendo bombardeadas, já falo isso desde 2018 em outros canais, que elas estão sendo bombardeadas por frequências. Frequências essas que atingem o psique das pessoas, a mentalidade. E elas não podem se conter, elas ficam altamente estressadas. Ok? Às vezes até por nada. Tudo bem, você fica estressada por uma causa legitimada, que seja uma causa genuína, onde você se estressa e você fica assim, você se revolta por causa das coisas que estão acontecendo por aí. As pessoas estão ficando loucas. Tanto problema social, político, econômico, meio ambiente, ambiental, etc. E as Maria Parideira tendo mais filhos, principalmente na África, na Ásia, etc. Menos a África a Ásia de cor mais clara. Essa aí não querem mais filho. Chineses, coreanos, japoneses não querem mais filho. São os outros mais escuros. Tome filho, tome filho. Tome filho, né? Só trazem filho aqui para sofrer. Aí ficam nesse inferno aqui global. As meninas, os meninos criados em favelas, as meninas só criam-se para ser o quê? Para serem usadas como xereca, como objeto pelos homens feios, fodidos das favelas. E os meninos, a maioria vira o quê? Bandido. Viram bandido. Por quê? Porque não souberam controlar a natalidade. Eu sempre digo, controla a natalidade, tudo vai dar certo. Deixa mais ou menos uma década com o controle de natalidade. E você verá a diferença. Deixa as pessoas que já estão lá, os jovens, né? Vamos dizer assim, se estruturarem primeiro.
criar uma fundação para eles, quando eles estiverem já preparados economicamente, financeiramente, psicologicamente, de modo maturo para ter uma família, eles vão lá e fazem uma família. Mas enquanto isso tem que curvar, tem que controlar a natalidade. É assim que um país melhora. Não deixam proliferar como ratos e gatos. E depois vão atrás dos ratos ao invés de ir atrás dos gatos. Só mata os ratos, menos os gatos, que são o chefe. Essa é a realidade, né? Os idiotas aí dos machos aí brasileiros que querem ser machão, patriarcal, não sabem de nada. E as mulheres nem pensar. Só sabem 1001 maneira de dar o fiofó, o furico. Né? Como a tal de Andressa Urach. Aquela gorda lá que mostra para o mundo, até criança, coisa linda, né? Uma criança que vem aqui de 11 anos de idade e vê uma mulher já velha daquela com cara de 50 anos, gorda, ensinando a massa. Eu queria dar uma lição de moral àquela mulher, que realmente eu tenho tudo para dar uma lição de moral nela. Tudo bem se coloca tatuagem, tudo bem se dá priquita, problema dela é o rabo dela, mas o problema é vir aqui e mostrar 1001 maneira de dar o furico. Isso não se faz. Porque como se fala, a audiência também é infantil, a audiência é também de crianças que vem aqui e vê a mulher ensinando como dar e não é só ela não. Não é só ela não. Tá cheia de mulher safada aí da África, do Brasil, do resto, ensinando como melhor dar prazer a um homem, como melhor fazer sexo anal, entendeu? E uma bicha, uma mona arábica. Também está ensinando a mona arábica no Brasil, ensinando como dar o furico, né, numa nice assim, sem muita dor. Isso é uma baixaria. É que don't go to Jakarta, you will go, and you go. Ela vai, ela diz não vai para Jakarta, e ela continua, termina por ir essa véia. Para de ser egoísta, hipócrita. Olha aqui, tá vendo aqui? Places in the USA worse than African slums. The media won't show this. Ok? Não, mas a mídia tá mostrando. A mídia tá mostrando. A verdadeira não, uma das fases do USA, do Norte das Américas. A mídia já mostrou. Só que brasileiro não vê, porque brasileiro é burro. Brasileiro só olha de um lado, ele não olha de todos os ângulos. Ele não dá um 350 volta para enxergar as coisas. Eu não vejo Islã aqui. Eu não vejo. Cadê as favelas? Sim, tem mulheres da rua, tem drogados, mas não chega aos pés das favelas na África, nas Latinas Américas, na Ásia, nem se compara. Nem se compara. Ainda está muito melhor do que as Latinas Américas, a África, o Oriente Médio e a Ásia. Esses sim são as verdadeiras pocilgas do mundo. Verdadeira pocilga. Goste quem gostar, porque isso é a verdade. Isso é a realidade que ninguém quer enxergar. Só viu botando o dedo, foi eles que fizeram isso comigo, foi ele. Foi a sociedade, foi os burgueses, foi os brancos, foi isso e aquilo. Mas eles não enxergam sua parcela de culpa. E aqueles que dizem que os africanos, de diáspora africana, não têm direito no Ocidente, olha aqui, esse aqui também tem direito. Seus ancestrais foram para lá, fizeram um engano. E quem sofre agora hoje em dia são as pessoas
dessa geração. Alguns já foram expulsos. Porque ninguém fala sobre isso, né? Os artistas brasileiros mestiços não são egocêntricos, chauvinistas, racistas e cara de pau. Olha aqui. Isso aqui vai abrir a mente desses idiotas aí de escrápulas hipócritas, querendo ser os bonzinhos. E os portugueses já foram expulsos da Angola e dos lugares que eles colonizaram, já foi expulso há muito tempo, desde as décadas 70. Bem pouco também, quem mandou ir para lá, bem pouco. Agora vê se eles foram expulsos do Brasil, mas foram expulsos da África, bem pouco. E no final, os portugueses só sabem falar mal dos brasileiros. Em geral, tudo bem se eles escolher só alguns para falar, não, eles falam geral, eles criticam geral dos brasileiros, na maioria das vezes. Não todos portugueses, mas uns 40% deles, eu diria. Agora ninguém fala isso aqui, ó. As crianças vivendo em tenda, sendo expulsos de suas casas com machete. À força, os negros entram e mandam eles sair da casa deles. Ok? E a mesma coisa, se deixar, eles vão fazer a mesma coisa no Ocidente. Porque a raça da serpente Anunnakis invadiram o Ocidente, que era o lugar dos albinos. Ok, velho maldito Hezbollah? Vá se lascar o senhor e quem mais queira, pense como o senhor, seu velho retardado. Velho malandro, egoísta, malandro, canalha, mau caráter. O Rio queria se tornar uma cidade como Paris. Mas bem, não se tornou, né? O governo teria que arcar com a responsabilidade de fazer conjunto habitacional para esses povos. Conjunto habitacionais, vários deles, não faz só aqui, um ali, depois passar anos, 20, 30, 40, 50 anos para fazer outros. Tem que fazer uma área enorme. Oh, que coisa tão linda esse lobo. O que é que esse lobo tá fazendo aqui, hein? Tem que escolher uma área enorme para fazer casa para esses povos. Até nas regiões metropolitanas, coloque eles lá e demole a favela. Se fosse comigo, se dependesse de mim, nossa, eu passava bulldozer em pouco tempo. Primeiro eu construía para eles, mandava eles sair. Quem não saísse era sido expulso à força. Tinha que ser expulso à força, por bem ou por mal. Que aquilo lá é uma pocilga. Só prolifera doenças e doenças da alma, do espírito. Apesar de ter pessoas boas do bem lá, trabalhadoras, isso é verdade, mas elas merecem até melhor do que aquilo. As pessoas lá, trabalhadoras, merecem muito melhor do que aquilo. E não viver nesse esqualide, nesse tipo de vida esquálida. Esquálida quer dizer uma coisa que é um monturo, uma pocilga, um lixo. Entendeu? E para aqueles que reclamam, os burgueses que reclamam, bem, então não reclamem se vocês não querem fazer nada e fazer sua parte para reconstruir a vida desses povos que precisam de ajuda. Então é simples. Aguenta o tranco aí, aguenta o tranco, né? Aguenta o tranco com as bandidagens, com os crimes. Não reclamem, porque vocês também são
vocês também são culpados por isso. Vocês também têm responsabilidade, têm culpa nisso tudo também. Isso é a indiferença do povo. E o governo, os governos só ajudam quem ajuda o governo. O governo está ali para arrecadar impostos desses burgueses. Certo? E o resto que se dane. Então as favelas foram construídas por pessoas que vieram da África e vieram para procurar emprego, como eles estão fazendo também, tentando fazer na Irlândia agora, invadindo lugar para fazer, invadindo floresta para destruir tudo e construir favelas. Na Irlanda eles estão fazendo isso, os negros, ok? Antes de vir com porcaria aqui com o victimismo, a gente tem que ver, medir os dois lados. Ninguém tem o direito de entrar no lugar dos outros e destruir e fazer favelas. Pelo menos os brancos fazem lugares mais apropriados, lugares mais limpos, lugares mais seguros, né, com emprego. Com tudo isso aí não, fazem favela. Aí a favela brilha o ato, o que elas criam? Crimes, loucura, devaneios. E até aqueles que não merecem também são afetados. Ok? E a véia lá defendendo as pessoas que invadem a favela. Mas, cara, eu não gosto da violência, eu detesto a violência. Mas ela deve ver as coisas de dois lados, não só um, ela tirando partido. Ela acha que eles são tão pobrezinhos assim. Só porque eles criaram essas favelas, eles são tão pobrezinhos assim. E que eles não têm culpa se eles escolheram um mundo mais turvo, mais escuro para seguir. A escolha foi deles. Eles estão fazendo aí o que eles fizeram com a África, o que eles fazem com outros lugares. Já é cultural. Já vem da linhagem espiritual também. Se você quer falar, na verdade, se você escavacar bem fundo, é uma linhagem espiritual do Enki. E Enki é o do contra, ele não gosta de ele não gosta de sistemas e convenções. Ele quer destruir porque simplesmente ele quer ir contra os princípios do Javé, que é o irmão dele, Enlil. Ele quer ir contra esse irmão, que ele tem inveja do irmão mais novo. Ele é o mais velho. Ele é o dragão negro mais velho. E ele, me parece que ele não tem muita, ele tem conhecimento, mas ele não tem muita técnica que o irmão mais novo tem, Javé. E ele quer destruir as convenções do Javé. O que ele faz? Ele traz seus povos para fazer favela. Esse é o lado espiritual que esses idiotas aqui não falam. São todos povo leigos, sem inteligência e muito menos maturidade. Não sabe de nada e acha que sabe. As mulheres nem falar. As mulheres desse país. É realmente... quer dizer, a maioria das mulheres no mundo inteiro. Não só no Brasil. Eu acho que eu sou uma espécie em extinção. Né, velho árabe maldito? O senhor tem um problema com a verdade, né? Mas a verdade tem que ser dita. Se não gostar, babe pela boca.